Então, nesse vídeo, nós iremos discutir uma questão que é de suma importância para vocês entenderem as alahot de Sefirat HaOmer. Então, o que acontece? Se vocês pegarem manuais práticos de alahá, muitas vezes resumos na internet de alguma forma que são compilados, ou pegarem, por exemplo, o Kitsur Shulchan Aruch, vocês vão ver as alahot básicas e vão ver uma série de situações. Se a pessoa esqueceu isso, faça assim. Se ela não fez isso, então acontece isso aqui. E você acaba tendo uma lista de várias situações possíveis, mas o que normalmente não tem nesses livros é a lógica que está por detrás da decisão alárrica. E o que nós vamos fazer agora nessa aula, tá? O que eu vou fazer nesse vídeo aqui, é ensinar para vocês quais são os princípios básicos que vocês têm que ter em mente para pensar as várias situações práticas, para entender essas situações práticas. Tá certo? Então, o que acontece? Esses princípios que nós iremos discutir, eu vou primeiro só falar quais são, para vocês terem em mente, e depois vamos entrar em um por um. Então, o primeiro princípio é que o Safek Deoraita Lehumbra, que quer dizer uma dúvida em cima de algo da Torá, nós então iremos agir de maneira estrita. Temos um outro princípio que é um Sfeika Deoraita Lekula, que é uma dúvida dupla em cima de uma situação cuja seria uma proibição da Torá, nós então iremos agir de maneira leniente. Daqui a pouco eu vou explicar o que é cada uma dessas coisas. Tá? Outro princípio que é Safek Derabanan Lekula. Então, diferentemente da uma situação de dúvida, quando é uma mitzvah da Torá, que nós vamos agir de maneira mais estringente, ou seja, que nós iremos agora evitar a situação. Então, no caso, quando é uma mitzvah que ela é rabínica, ela é derabanan, tá? Então, nós vamos agir de maneira leniente. Então, tem esses três princípios. Tem agora um quarto, que é Safek Brachot Lehakel, que é o seguinte, que quando nós temos dúvidas em cima de uma situação de brachot, nós agimos de maneira leniente e não fazemos a brachá novamente. E agora, esses princípios aqui são princípios gerais. E agora temos duas situações mais específicas, não são exatamente princípios, mas são, por assim dizer, premissas que vocês precisam conhecer. Uma das premissas é que existe uma discussão se a mitzvah de Sefirat HaOmer hoje em dia ela é da Torá ou ela é rabínica. E, finalmente, existe uma discussão se cada um dos dias de Sefirat HaOmer é uma mitzvah em separado ou se todos os 49 dias juntos formam uma mitzvah. Então, são esses os princípios que eu vou abordar agora nesse vídeo. Tá? E vamos aqui um por um. É muito importante que vocês entendam cada um desses princípios. Se for o caso, voltem o vídeo, deem pausa, voltem e, se precisarem, podem mandar perguntas. Então, vamos agora começar. E vamos começar com a questão das brachot. Desculpe, vamos começar não com a questão das brachot, vamos começar com a questão da dúvida sobre a Torá, da dúvida sobre mitzvah da Torá, a dúvida sobre mitzvah derabanan. Então, vamos entender de onde veio isso. E esse princípio ele é muito, muito importante. E de tão importante que eu decidi trazer o trecho do Talmud de onde ele sai,
Eu vou aqui compartilhar na minha tela com vocês. Vamos ler juntos e eu vou aqui explicar. Então, estou aqui compartilhando. Estou compartilhando aqui na tela. Vocês podem ver, tá? Então, eu vou ler. Eu fiz uma tradução que ela está bastante literal. Eu fiz isso intencionalmente para preservar um pouco do sabor do texto, mas eu vou explicar. Então, aqui, havia no caso, dois sábios, tá? Um deles dizia que a coisa estava impura. E o outro, ele dizia que a coisa estava pura, né? Um deles proibia e o outro permitia. Então, essa daqui é a situação. É como se tivesse um ponto aqui. Tá? Então, se um deles era mais sábio do que o seu colega, ou seja, ele era maior em sabedoria, ou maior em números, então nós seguimos a decisão dele. E se ele não for, ou seja, se ele não for maior em sabedoria e em números, então nós seguimos a decisão do mais estrito. Então, isso daqui é uma primeira proposição que tem na Guemará, tá? E a Guemará de Avodah Zará, página 7a, Daf Zain Amud Aleph. Ok? Então, nós continuamos aqui a Guemará e tem que o Rabino Yoshua ben Karha, ele diz que em situações sobre a Torá, nós vamos seguir a posição mais estringente, tá? E nas situações que são em cima de decisões rabínicas, nós iremos seguir a decisão mais leniente. E aí fala o Rabino Yosef que a Alahá é como o Rabino Yoshua ben Karha. Então, o que o Rabi Yoshua ben Karha disse? Ele disse que quando temos uma situação de dúvida sobre a Torá, nós iremos agir sempre de maneira mais estrita, ou seja, temos duas posições, ou temos também situações onde há dúvida mesmo do que acontece, e aí, quando é algo sobre a Torá, nós iremos agir de maneira mais estrita. Por outro lado, quando a dúvida é em cima de uma situação rabínica, aí, nesse caso, iremos agir de maneira mais leniente. Ok? Então, isso daqui tá no Talmud. Tá? Mas, e agora que a coisa fica interessante. Bom, ok. O que exatamente nós estamos chamando de Safek Deoraita? O que é uma dúvida sobre algo relacionado à Torá? Tá? Então, para entender isso, nós temos que vamos pegar uma situação que seja uma situação prática. Situação prática, seguinte, falando sobre Sheritá, ok? Sheritá, nós temos uma série de alahot e, dentre essas alahot, existe uma necessidade da faca ter o fio totalmente liso. Você passa a unha nele, tem uma forma especial de verificar, você verifica com a unha. Quando você verifica com a unha, você não pode sentir absolutamente nada. Então, ele tem que estar lisinho, lisinho, lisinho. E aí, o que acontece? O que acontece é o seguinte. Você agora pegou, você vai fazer Sheritá em um bicho, tá? E aí, na hora que você fez a Sheritá, você cortou e ainda pegou na medula espinhal. Então, como que fica a alahá nessa situação? Não, aí, ok, pegou a minha medula espinhal, peraí, não acabou. Então, pegou a medula espinhal.
Depois disso, você verificou a faca novamente para ver se ela estava direitinho. E o que, que você sentiu? Você sentiu que passou a unha lá, de repente sua unha travou. Você sentiu que a faca tem um certo dano, ela não está totalmente lisinha. E aí fica a pergunta, olha, para fazer a Sherritá, tá, nós temos que cortar o esôfago e a traqueia, ok? Nós cortamos o esôfago e nós cortamos a traqueia. No caso de animais, gado, tá? Nós temos que cortar a maior parte de ambos, ou seja, pelo menos mais de 50% de cada um deles. E se você cortar um inteiro e 50% do segundo, não serve. Tá? Tem que ser mais do que 50% de cada um deles. No caso de aves, basta cortar mais de 50% de um apenas, ok? E se você cortar tudo, não faz diferença. Você cortou mais do que 50%, já é o suficiente. Mas, depois que você cortou, você pode ter agora atingido a coluna vertebral do animal. E na hora que você atingiu, o que aconteceu com a faca? Talvez ela sofreu um dano. Aí já fica a pergunta. Tá? Fala, peraí, mas eu não sei, né? Na hora que eu passei a faca no animal, eu não sei se a faca, ela, na verdade, na hora que começou a pegar na pele dele, a faca já não estava boa e aí não ficou boa, ou seja, ficou com um dente nela. E a faca, quando ela tem um dente, é proibido você fazer uma Sherritá com ela. E se você fizer uma Sherritá, a carne ela não pode ser consumida. Ok? Isso daí o animal é considerado como uma nevelá. Tá? Uma nevelá seria a mesma coisa que se tivesse dado uma flechada na cabeça do animal, dado um tiro na cabeça do animal e usado ele. Não pode ser consumido de jeito nenhum, não está kasher. Ok? Então, na hora que você não sabe se de repente na hora que começou a pegar na pele do animal, se isso que levou a faca a ficar danificada, ou se talvez a faca cortou direitinho, mas o que danificou ela foi na hora que pegou a medula, a espinha. E aí fica o quê? Como que a gente vai saber? Bom, a gente não sabe. E aí entra o princípio que Safek da Torá, por que Safek da Torá? Que eu tenho uma dúvida, que talvez a faca estava boa e cortou o que tinha que cortar antes dela ser danificada, ou talvez ela se danificou antes de cortar o que ela tinha que cortar. Então, nesse caso, eu tenho uma dúvida sobre uma situação da Torá, e a partir dessa dúvida, o que acontece? Temos que agir de maneira mais estrita. Então, em cima dessa dúvida que nós temos que agir de maneira mais estrita, aí nós teremos que proibir. Ok? Então, o animal aí vai estar proibido justamente porque ele foi morto nessa situação que há dúvida. Então, muito bem. Isso daí, temos agora o que é um Safek da Torá. Tá certo? Como agora nós temos uma outra situação, tá? Vamos agora colocar uma outra situação, onde não teremos apenas um Safek. Só um parênteses que é muito importante frisar, que essa situação de Safek, ela é válida quando é impossível nós verificarmos. A gente não pode fechar o olho e falar, eu não sei, então eu tenho dúvida. Que isso daí não funciona. O que sim acontece, o que sim é importante, que a pessoa precisa sempre verificar o máximo possível, e somente dá para se discutir
caso de dúvida quando é impossível verificar, tá certo? Então, isso daí já é a situação nossa do safek. Agora, vamos entender, safek em hebraico quer dizer dúvida, ok? Vamos agora entender uma outra situação, tá? Que é o chamado de sfeik-sfeika, quer dizer, a dúvida da dúvida. É uma dúvida dupla, ok? Então, como que é essa dúvida dupla? Ela funciona da seguinte forma. Nós temos aqui uma situação onde há uma dúvida da Torá e em cima dela temos uma outra situação de dúvida da Torá. O exemplo, se vocês entenderam direitinho, esse exemplo aqui que eu falei da Sheritá. Tá? Se não ficou claro, voltem o vídeo, deem uma olhada, porque é necessário que vocês tenham entendido bem esse exemplo da Sheritá. Então, por quê? Que, lembrem bem, qual que era a dúvida? A dúvida é que eu estou com a faca, eu sei que ela estava boa, mas na hora que eu acabei de cortar, eu sei até que pegou em um osso, tá? Pegou em um osso, mas eu depois disso eu vi e ela tá ali, ela tá com problema. A faca ela tá agora com um dente. Então, ela estava boa e ela terminou com um dente. Eu sei que ela pegou no osso. O que eu não sei, qual é a minha situação de dúvida que é impossível eu investigar e descobrir. Eu não sei se antes de cortar as duas coisas que precisa cortar aqui é o esôfago e a traqueia, tá? Antes de cortar esses dois, a faca se danificou, ou se talvez depois de cortar, ela se danificou. Se foi depois de cortar, seria permitido. Se for antes, é proibido. Então, o que eu tenho? Uma dúvida. Isso daí é uma dúvida. Agora, existe uma outra coisa que eu não falei para vocês, e eu vou falar sobre a Exalahota ainda de Sheritá. Eu peguei esse exemplo para simplificar um pouco, mas ainda assim eu tenho que explicar alguns princípios daqui das leis de Sheritá, das leis do abate judaico. Então, o que acontece? Existe uma discussão sobre o quanto exatamente é considerado um dano na faca. A posição usual, aceita pelo Shulchan Aruch, aceita na prática por todo mundo, é o quê? Qual que é a situação? É que quando você passa a unha, qualquer coisa que você sinta, qualquer dente, por menor que seja, mesmo que ele permita que a unha continue deslizando pela faca, isso daí é o suficiente para invalidar o uso da faca, e se você usou uma faca assim, né, o animal ele não vai estar kasher. Então, você usou a faca, ela saiu desse jeito, o animal não vai estar kasher. Ok? Então, isso daí é um alahá, porém, existe um rishon bastante importante, que é o Rosh, que ele fala o seguinte, que o que invalida de fato é apenas quando você passa o dedo e esse dente é grande o suficiente para impedir que a sua unha passe. Tá certo? Se ele não é grande o suficiente para impedir que a sua unha passe, então, o que nós temos? Que mesmo até que você sinta um dente, ainda assim, de acordo com essa visão, de acordo com o Rosh, tá? Vai estar permitido, vai estar kasher se você fizer a Sheritá. Então, o que acontece? Essa discussão, ela não está esclarecida no Talmud, então é uma discussão de em parte, de como entender o que está ali no Talmud, e, obviamente, em parte, é em função de como que as diferentes comunidades faziam do ponto de vista prático, histórico. Então,
entende que a coisa é de um jeito, o outro entende que a coisa é de outro, e não há um consenso, só que no fim das contas, ao longo da tradição judaica, o que ficou na prática como a Halahá não foi como o Rosh, ou seja, que qualquer dente é o suficiente para invalidar a Shehitá, assim que ficou a Halahá. Tá? E aí, muito bem. Então, o que acontece? No fim das contas, nós não sabemos o que a Torá exige. Qual, se você for perguntar assim, muito bem, mas na prática nós fazemos isso. Nós tem essa posição do Rosh, que fala que serve mesmo se o dente não for o suficiente para parar a unha, tá ok. E nós temos a posição que é aceita pela grande maioria dos outros Rishonim, e assim fica no Shulchan Aruch, assim fica na prática na Halahá, que qualquer coisa não pode ter o dente na faca. Tá? Qualquer coisa é suficiente para proibir. Então, nós temos aqui uma dúvida, não sabemos se é uma ou se a posição é outra. Então, existe aqui também uma dúvida sobre qual que é a Halahá da Torá. Ok? E aí fica a situação interessante. Imaginem que a pessoa agora foi fazer uma shehitá, tá? E a faca, quando você acabou de fazer a shehitá, quer dizer, a pessoa fez a shehitá, ela encostou em um osso, isso é importante, ela encostou no osso, e depois que ela foi verificar a shehitá, a faca, o que aconteceu? Tem lá ela sente que tem um dente na faca. Mas esse dente que ela sente não é suficiente para parar o dedo dela. Então a unha dela não para, ou seja, é um dente que, de acordo com a posição, a decisão do Rosh, que é um dos Rishonim, de acordo com a decisão dele, e a shehitá estaria kasher. Ok? Então, o que nós temos? Só que a gente não aceita a halahá dele na prática, não é o que as comunidades judaicas fazem aí pelo menos há 500 anos. Mas como que fica, então, essa situação? Como que a gente analisa ela? Então, aqui nós temos, na verdade, uma dúvida em cima de outra dúvida. Por quê? Se nós agora fizemos a shehitá no animal, e essa shehitá, ela encostou no osso, nós temos uma dúvida. Porém, nós temos ainda uma segunda dúvida, que é se, por acaso, esse dano que ficou na faca, se ele é aceito ou não. E aí é uma dúvida em cima da outra. Esse princípio de uma dúvida em cima da outra, ele tem uma série de detalhamentos, eu não vou entrar aqui, eu estou aqui falando só a regra geral dele, para vocês entenderem, porque ao longo das alahot de Sefirat HaOmer vocês vão ver o quanto que isso é importante. E agora, é importante eu frisar que no caso dessa situação chamada desfeika, tá? De uma dúvida em cima de outra dúvida, as duas dúvidas elas precisam ser intercambiáveis. Tá? Você pode mudar elas de lugar, por assim dizer. Como assim? Tá? No nosso caso aqui da shehitá, as duas dúvidas funcionam da seguinte forma. Eu tenho dúvida número 1, eu tenho dúvida se a faca recebeu o dano antes de cortar os simanim, ou seja, o esôfago e a traqueia, ou se ela recebeu o dano depois de cortar os simanim. Dúvida número 1. Dúvida número 2. Eu tenho dúvida se este dano que a faca tem é aceito como a posição do Rosh, ou eu tenho dúvida se este dano não é aceito pela Torá. Então, como aqui eu tenho essas duas dúvidas, qual vai ser a conclusão? Que isso vai estar permitido. Então, nesse caso, vai estar permitido. E a dúvida, ela pode, agora que eu falei da posição, que ela pode se inverter. Por quê? Eu posso falar assim, eu tenho dúvida se é necessário ter
um dente na faca de modo que a minha unha pare. E se você quiser dizer que não é necessário isso, eu tenho uma dúvida que se por acaso eu encostei no osso. Então, para analisarmos isso daí, tá? Para explicar, comumente se fala assim. Tá? Essa dúvida dupla, comumente a gente fala assim. Eu tenho dúvida se por acaso eu encostei no osso. Ah, se você quiser dizer que eu encostei no osso, então talvez a alahá, a decisão é como Orochi. Ou então o contrário. Eu tenho dúvida se a decisão é como Orochi ou se a decisão é como Shulchan Aruch. Você quer dizer que a decisão é como Shulchan Aruch, e então qualquer coisinha na faca é suficiente para invalidar a Sheritá? Mas talvez. Então eu vou dizer que a faca, quando fez ali a Sheritá, ela encostou no osso depois de cortar os simanim. Então, quando você tem essa situação de dúvida dupla, tá? Que você fala, se eu disser uma coisa, então eu vou dizer outra. Você pode pensar essa dúvida dupla dessa forma. Tá? Quando eu tenho uma dúvida dupla, a consequência que é permitida. Então, nesse caso da Sheritá, é permitido. Ok? Então, esse princípio era o princípio que eu precisava explicar com mais detalhe, tá? Os outros princípios, eles são um pouco mais simples de entender. E vamos a eles, então, tá? Vamos a eles. Outro princípio que é Safek Brachot Lehakel, tá? Que é uma dúvida sobre Brachot, nós devemos, então, ser lenientes. Só uma coisa que eu me esqueci de falar. Que essa situação onde uma dúvida da Torá nós agimos de maneira mais rígida, mais estrita, isso daí, essa regra, a maioria dos explicadores entendem que essa regra, por si só, é uma regra rabínica, ok? Então, você só fechando... ou seja, que pela Torá, uma dúvida da Torá, você poderia agir de maneira leniente. Então, agora vamos voltar aqui ao próximo princípio, que é da dúvida. Da dúvida se você tem que fazer uma brahá ou não. Então existe esse princípio que é essa fek brahot leakel, que é no caso de dúvida se uma brahá é necessária ou não, você deve agir de maneira leniente e não fazer a brahá. Então, temos aqui, por detrás disso, duas discussões breves. Eu não vou entrar em muito detalhe, existe uma discussão minuciosa em cima desse princípio, mas eu vou novamente falar de modo geral o suficiente para vocês poderem compreender como é que isso funciona. Então, a primeira coisa é a seguinte, para entender. Existe uma discussão se você fazer uma brahá que você não precisa, tá? Que é chamado de brahá levatalá, tá? Uma brahá em vão, ou uma brahá sem necessidade. Tem gente que difere o que é brahá levatalá, o que é brahá shein natsriha. Brahá levatalá é brahá em vão, brahá shein natsriha é brahá que não é necessária. Tem gente que difere isso. Tem gente que considera a mesma coisa. Gente que eu falo são poskim, decisores alárricos do passado e também do presente. Mas, então, por que... Então, como é que fica? Tá? O que eles dizem? Que essa situação de uma brahá que você não precisa é como se você estivesse falando o nome de Deus em vão, de certo modo. Você está fazendo um juramento vazio. Ok? Essa é a linguagem que é usada. Isso também vem de uma discussão do Talmud. Mas o que acontece é o Maimônides, o Rambam, ele tem uma posição mais rígida um pouco, então ele é uma discussão também se ele considera se a pessoa que fez uma brahá sem necessidade, se ela está transgredindo algo da Torá de fato, ou
se é uma transgressão rabínica. Isso é uma discussão também, não é relevante no momento. Eu vou passar, deixar isso de lado momentaneamente, mas o relevante que para os sefaradim, nessa questão de uma dúvida em caso de fazer brachot, você vai agir de maneira leniente e não fazer as brachot. E o Maimônides também, ele traz isso numa das teshuvot deles. Teshuvot são as respostas alárricas, tá? E ele explica de maneira bem simples que a grande maioria das brachot, elas foram decretadas, decididas pelos rabinos. E, sendo assim, uma situação que ela foi decretada pelos rabinos e você tem uma possibilidade agora de estar falando o nome de Deus em vão, que é uma situação da Torá, então o melhor a se fazer numa situação de dúvida é não fazer a brahá. Vejam, apenas reparem que isso não acontece quando nós, por exemplo, esquecemos de fazer o Birkat Hamazon, tá? Birkat Hamazon é uma brahá que ela é para ser feita, e ela é da Torá, a pessoa fazer o Birkat Hamazon. E, sendo assim, se por acaso a pessoa esqueceu de fazer o Birkat Hamazon, ela deve, sim, fazer, ela deve, em caso de dúvida, fazer o Birkat Hamazon. Então, muito bem. Então, isso é uma questão. E, em cima dessa questão, se, por exemplo, se nós não sabemos, esquecemos se fizemos ou não a brahá, nós não devemos fazer a brahá novamente. Idealmente, nós procuramos alguém para ouvir a brahá, para a pessoa ter intenção de tirar a gente de obrigação. E, ao fazer isso, nós... então, a gente coloca, bom, se eu não fiz a brahá, a pessoa ali está me tirando de obrigação. Se eu fiz a brahá, eu respondi amém, não tem problema nenhum. Mas, mesmo assim, se não há ninguém para fazer isso, você não faz a brahá novamente. Aí isso daí vai ter uma consequência importante. Alguns de vocês já podem até prever a consequência com relação a essa situação das brachot. Mas vamos seguir em frente. Ainda faltam aqui 2 princípios, são curtinhos, que já desculpa, esses daí já não são princípios, esses daí são premissas, tá? Como eu tinha falado. Essas 2 premissas, elas são também importantes para entender o funcionamento, as discussões das Alahot, Sefirat HaOmer. E quais são essas premissas? Tá? Uma premissa é o seguinte: existe uma discussão se a mitzvah de Sefirat HaOmer, não a brahá, vejam bem, mas a mitzvah de Sefirat HaOmer, se ela é uma mitzvah da Torá ou se ela é uma mitzvah derabanan, uma mitzvah rabínica. A lógica dela ser uma mitzvah da Torá, nós vimos até no Pasuk. Existe um outro verso em Deuteronômio que, a partir deles, tem os Balei Tosafot, que são comentadores do Talmud. Eles leram de uma certa maneira e eles entendem que a mitzvah de Sefirat HaOmer, pela Torá, só existe de fato quando o templo está de pé. Sem o templo, a mitzvah ela é apenas rabínica. O Maimônides, ele discorda disso, tá? O Maimônides, ele discorda e ele diz que a mitzvah é da Bom, e aí, qual é a consequência disso? Vocês vão ver no próximo vídeo. Mas por hora, apenas eu preciso que vocês saibam que existe uma discussão se a mitzvah de Sefirat HaOmer, novamente, a mitzvah, não a brahá, tá? Se a mitzvah de Sefirat HaOmer, se ela é da Torá ou não. E a última premissa, que é também uma situação interessante, que é a seguinte: nós temos que contar o Homer. Nós contamos o Homer a partir do primeiro dia depois de Pessach, tá? E continuamos contando vai do dia 1 até o dia 49. Então, depois do primeiro dia são mais 48 dias que continuamos contando. O 50º dia é Shavuot. E fica a seguinte pergunta: quando nós fazemos essa mitzvah,
É o quê? É uma mitzvah, é contar todos os 50, os 49 dias. Isso daí tudo forma uma mitzvah. Ou talvez cada dia de contagem do Homer é uma mitzvah em separado. Então, existe aí uma discussão entre o Baal Halachot Gdolot, que é uma obra da época dos Geonim, tá? E o entendimento por alguns Rishonim, também Tosafot, que eles entendem. Então, Baal Halachot Gdolot entende que isso daí é uma mitzvah que se prolonga ao longo dos dias. Os Tosafot entendem que são mitzvot separadas, tá? E isso daí também existem alguns pormenores, entre eles de certas questões textuais. Tem quem levante a hipótese de que a forma que nos chegou a decisão que diz que é uma mitzvah só, que é na prática como é seguido, que existiria um problema textual e talvez o entendimento também do Baal Halachot Gdolot não seja esse, mas isso daí, de todo modo, não é conclusivo. Agora, certamente isso entra na questão, tá? Nós iremos ver um pouco disso no próximo vídeo, ok? Então, eu quero aqui só lembrar, tá? Para vocês fazerem a revisão, lembrarem aqui dos princípios, que questão de Safek Deoraita, dúvida da Torá, dúvida dupla da Torá, dúvida numa situação rabínica, dúvida se a pessoa fez uma brachá, que é justamente uma dúvida de uma situação rabínica, tá? Então, ela não faz a brachá, e também por uma possibilidade, talvez ela está transgredindo a Torá. Temos aqui agora as outras duas premissas que eu falei, que é a dúvida se a mitzvah de Sefirat HaOmer, se ela é da Torá ou se ela é rabínica. E, finalmente, se a dúvida se Sefirat HaOmer são 49 mitzvot separadas ou é uma mitzvah que vai ao longo do tempo. Certo? Então, faça a revisão, que nós iremos no próximo vídeo entrar nas situações práticas a partir dessas premissas. Então, conselho para vocês: ouçam o vídeo com calma, entendam bem as premissas, internalizem elas, deixem elas estarem de maneira clara, porque isso vai facilitar muito para vocês entenderem o próximo vídeo e a continuação das Halachot. Então, por enquanto, é isso e nos vemos muito em breve.